A questão aborda diversos aspectos do processo legislativo. Há, conforme veremos, vários vícios. Quais são as violações ao devido processo legislativo constitucional? Vamos analisar o itinerário desse processo. Primeiro, trata-se de projeto de lei que tem como matéria remuneração de servidor público, a saber, agentes da Polícia Federal. O desrespeito ao regramento constitucional já começa aqui. Perceba, o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alinhado à Constituição, dispõe que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. A Polícia Federal é órgão de segurança pública vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Somente o Presidente da República detém atribuição constitucional para deflagrar o processo legislativo que tenha como objeto o aumento da remuneração dos servidores da administração pública federal. Segundo, apesar da evidente inconstitucionalidade, o projeto foi aprovado pela CCJ e pelo plenário da Câmara dos Deputados. Na CCJ, pela maioria dos votos. No plenário, por 2/3 dos membros. Os votos são mais que suficientes, já que se trata de projeto de lei ordinária. E nos termos do artigo 47 da Constituição, nós temos que, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos presentes, a maioria absoluta de seus membros. Terceiro ponto, o presidente do Senado, que é a casa revisora, realiza juízo negativo de admissibilidade por reconhecer o vício de iniciativa do projeto. Ele poderia fazer isso? Sim. Tem previsão no regimento interno do Senado Federal, que é a Resolução 97 de 70, no artigo 48, inciso 11. Quarto ponto. 1/10 dos membros do Senado interpõe recurso contra a decisão do presidente. O presidente, admite o projeto e determina o seu prosseguimento pelo rito de tramitação conclusivo. Está correto? Sim. Novamente, tem previsão explícita no regimento do Senado Federal. E não houve recurso contra a decisão do presidente que determinou a tramitação do projeto pelo rito conclusivo. Haveria possibilidade, nesse caso, um recurso de 1/10 dos membros para que o projeto tramitasse pelo rito tradicional. Ressalte-se, no rito de tramitação conclusivo, o projeto de lei é discutido e votado no âmbito das próprias comissões. Já no rito de tramitação tradicional, o projeto é discutido e votado no plenário. Quinto ponto, a CCJ do Senado rejeita por unanimidade a proposta, por reputá-la ofensiva à Constituição. O projeto é enviado ao arquivo. Porém, informa o enunciado que a oposição interpõe recurso e o projeto é levado ao plenário, oportunidade em que foi aprovado pela maioria relativa de membros. Eis aí outro vício do processo legislativo em questão. Quando a CCJ rejeita por unanimidade determinada proposição, a matéria constante dela não poderá ser objeto de recurso. Aqui, muita atenção para 2 detalhes. Primeiro, uma matéria, quando é rejeitada, ela pode ser objeto de um novo projeto mediante proposta da maioria absoluta dos membros ou da Câmara dos Deputados ou do Senado. É a redação prevista no artigo 67 da Constituição. Só que, segundo, nesse caso, em análise, inexiste essa possibilidade. Por quê? A matéria é de iniciativa privativa, ou seja, reservada do Presidente da República. Como a matéria foi rejeitada pela CCJ por vício formal de inconstitucionalidade, só haveria a possibilidade de um novo projeto com a mesma matéria tramitar na mesma sessão legislativa se o projeto fosse subscrito pelo detentor da iniciativa, ou seja, pelo Presidente da República. Sexto ponto a ser analisado.
O presidente veta integralmente o projeto com fundamento na inconstitucionalidade. Essa é uma prerrogativa constitucional prevista no artigo 66, parágrafo 1º da Constituição. O veto pode ser motivado pela inconstitucionalidade, é o denominado veto jurídico, que traduz controle político preventivo de constitucionalidade, ou o veto pode ser motivado pela contrariedade ao interesse público, o denominado veto político. Sétimo ponto a ser analisado. A derrubada do veto pelo Senado ofende a Constituição em dois aspectos. Primeiro, o veto, nos termos do artigo 66, parágrafo 4º da Constituição, deveria ser deliberado em sessão conjunta pelos membros do Congresso Nacional, ou seja, pelos deputados federais e pelos senadores. O enunciado informa que o veto foi deliberado unicamente pelos senadores. E depois, a votação deveria ocorrer em votação ostensiva, ou seja, aberta e nominal. E o enunciado informa que a votação foi secreta. Conforme vimos na questão anterior, a Emenda Constitucional 76 de 2013 alterou o parágrafo 4º do artigo 66, revogando a regra que previa votação secreta, impondo a votação ostensiva. Oitavo ponto. O presidente da República promulga e publica a lei. Não há nenhum vício aqui. Quando o veto é derrubado, o projeto se transforma em lei. Remanesce ao chefe do Executivo tão somente complementar o processo legislativo, que consiste na promulgação e na publicação. A letra B indaga: ao Poder Legislativo é possível algum tipo de controle preventivo apto a evitar qualquer contrariedade à Constituição Federal? A resposta é sim, plenamente possível. Ocorre, meus caros, que no caso em tela, o principal mecanismo de controle preventivo de constitucionalidade levado a cabo pelo Senado acabou falhando. Trata-se, como vocês sabem, do controle exercido pela Comissão de Constituição e Justiça, conforme já examinado na letra A. Porém, há pelo menos mais um mecanismo. Como se trata de projeto de lei que apresenta vício formal de inconstitucionalidade, vale dizer, projeto que veicula matéria de iniciativa exclusiva do presidente, porém deflagrada por um parlamentar, seria possível a impetração de mandado de segurança no STF para a defesa do direito líquido e certo ao devido processo legislativo constitucional. No ponto, vale a pena destacar: o STF não admite mandado de segurança para atacar o mérito do projeto de lei. Entende a Corte que, nesse particular, a atuação judicial acabaria por vulnerar o equilíbrio e a harmonia entre os poderes. Porém, em se tratando de vício formal, como é o caso, não há obstáculo para que seja concedida a ordem de segurança, uma vez que, nessa hipótese, a violação às normas do devido processo legislativo são objetivas, são evidentes. Nós vamos ver em outra questão que a lógica referente às propostas de emenda à Constituição é diferente. Em se tratando de PEC, é admissível o controle judicial por parte do Supremo Tribunal Federal, tanto do mérito quanto da forma. A letra C indaga: se em vez de vetar, o presidente tivesse sancionado o projeto de lei, qual seria, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a consequência jurídica? Com a sanção presidencial, ingressaria no ordenamento jurídico uma norma inconstitucional por vício de forma. Trata-se, na análise da doutrina, de vício formal subjetivo de inconstitucionalidade. Formal, porque diz respeito à violação das regras do processo legislativo. Subjetivo, porque diz respeito a vício de iniciativa, ou seja, do sujeito que detém legitimidade para inaugurar o projeto de lei. Muita atenção para um detalhe. Em dezembro
de 1963, o plenário do STF aprovou o enunciado da súmula 5, segundo o qual a sanção do projeto supre a falta de iniciativa do Poder Executivo. Porém, frisa-se, tal súmula, apesar de não ter sido formalmente cancelada, está superada pela atual jurisprudência da Corte. Prevalece o entendimento de que a sanção não convalida vício de iniciativa.